nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a vida. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos felizes, nós da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, também a USE Regional, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Estamos felizes com a presença de Geraldo Lemos Neto. Vamos aqui a um pequeno histórico, sobre essa vida maravilhosa deste homem que conviveu tantos anos com Francisco Cândido Xavier e tem tantas e tantas coisas a nos passar, como tem feito, como fez em Birigui, como fez ontem na Rádio Bandeirantes conosco, no programa A Voz do Espiritismo, que já está disponível, inclusive, no site avozdoespiritismo.com.br. A participação do Geraldinho, juntamente com o nosso amigo Júnior, o amigo Elinho, participaram conosco no programa de ontem e já está disponível no www.avozdoespiritismo.com.br. Desde criança, Geraldinho Lemos conhecia Chico Xavier através de relatos de parentes que trabalhavam com ele no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Muito jovem, passou a hospedar-se na casa do médium em Uberaba. Em uma de suas visitas, no ano de 1986, ouviu o relato do médium, que conta neste livro, inclusive. Marlene Nobre trabalhou com o médium desde 1958 a 1962. E mesmo depois de mudança para São Paulo, visitava-o periodicamente, até pouco antes de sua desencarnação. Entrevistou várias vezes Chico Xavier, Marlene Nobre, e juntamente com o trabalho de Geraldo Lemos Neto, que tem 38 livros publicados. Nós vamos convidar a presidente da casa, Eliana Catarim, para fazer a prece de abertura desta manhã maravilhosa e também convidar o Geraldinho para a sua explanação. Bom dia a todos. Que a paz esteja com todos vocês. A casa está em festa pela presença de todos vocês. E eu gostaria que vocês sentissem em casa. Hoje nós temos a oportunidade de receber o Geraldinho de Uberaba, no qual nós iremos, junto com ele, saber um pouquinho mais de Chico, estar junto com ele nessa alegria toda. Então nós vamos nos preparar agora para que possamos dar continuidade à palestra. Vamos nos preparar à oração para voltar dentro de nós e agradecer ao Pai por essa oportunidade. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos neste momento agradecer a Deus, aos mentores amigos aqui presentes, por esta oportunidade. Senhor Jesus, muito obrigada por esta manhã maravilhosa, onde estamos reunidos em seu nome, para que possamos aprender um pouquinho mais dessa doutrina que enobrece e esclarece. Possamos elevar o nosso pensamento ao alto e sentir a presença dos amigos espirituais. Que as luzes possam cair sobre nossa cabeça, acalmando os nossos corações. Possamos sim elevar o nosso pensamento a todos, amigos, irmãos, companheiros, a humanidade inteira, tão carente de amor. Que o amor possa sair por essas portas e ir a todos os lares. Que o amor possa tocar os nossos corações, para que possamos ter mais paciência, primeiramente conosco, para que possamos ter amor na hora de resolver os problemas, para que possamos ter o discernimento de entender e compreender
aqueles à nossa volta. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nos dá de reencarnarmos, de aprendermos, de amarmos. Com a sua oração, nós iniciamos a nossa palestra da manhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Antes de chamá-lo, gostaria de avisar que hoje a palestra se estende um pouquinho, como na maioria das vezes a casa recebe palestrantes de fora assim, no qual nós não iremos dar o passe individual. Mas a partir do momento que adentramos a casa, nós já recebemos este passe. Então todos já estão recebendo. No final da explanação, nós iremos fazer uma prece, uma pequena vibração. Lá no finzinho tem a água, quem quiser tomar, fique à vontade. Agora eu convido meu amigo. Bom, meus amigos, minhas irmãs, muito bom dia, que Jesus nos abençoe, que o querido benfeitor espiritual desta casa, nosso querido Bezerra de Menezes, esteja também em nossos corações, em nome de Deus. A oportunidade que me apresentaram aqui de falar no Bezerra de Menezes de Araçatuba é para mim uma grata satisfação e agradeço o convite amável de todos vocês. O tema é um tema que nunca acaba, não é? Chico Xavier. Os diretores da casa escolheram que eu falasse sobre Chico Xavier em minha vida. Então nós vamos contar um pouco da história do que conhecemos sobre Chico Xavier. Nós somos de uma família, a família Machado, de Pedro Leopoldo, que é conterrânea e contemporânea de Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier nasceu, nesta casa, não é? Do lado de cá era uma casa de meia. Ele me diz que nasceu exatamente nesta janela, aqui perto do poste. A casa do pai dele, o senhor João Cândido Xavier, era justamente esta aqui, da esquerda da fotografia, e do lado de lá, a metade da casa era de meu tio bisavô, Eliseu Correia, irmão de minha bisavó. Esse é meu tio-avô, Zeca Machado, que nasceu em 1898 e desde muito cedo se tornou espírita, muito antes de Chico Xavier se tornar espírita em 1927. O Zeca Machado já era espírita, junto com a sua irmã também, Adélia Machado de Figueiredo, nascida em 1900. E a partir da amizade da família, não é? De Chico Xavier, a família Xavier, a mãe de Chico, o pai de Chico, com os integrantes mais velhos da família Machado, nós tivemos notícia desde muito cedo, muito antes que Chico Xavier se tornasse espírita, ele já era conhecido pela sua mediunidade. Era um menino diferente, não é? A partir dos 5 anos de idade ele começa a ver os espíritos, começa a se relacionar com a mãe desencarnada, contava isso para as pessoas mais próximas e a vida dele se desdobra numa série de fenômenos extraordinários, fenômenos que foram inicialmente incompreendidos por aquela cidade pacata, de pouco mais de 5.000 habitantes no sertão mineiro,
E uma vez que a maioria da população era da fé católica romana e não tinha muitos conhecimentos sobre o espiritismo e sobre a mediunidade. Com 12 anos de idade, o governo do estado de Minas Gerais promove um concurso em 1922 para comemorar justamente um concurso de redação pública entre as escolas públicas do estado, onde se comemoraria o 100º aniversário da libertação do Brasil, da independência do Brasil de Portugal. E Chico, no grupo escolar, minha avó materna, Carmen Machado dos Santos, irmã de Zeca e de Adélia, era colega dele do grupo. E ela contava isso também, que quando o concurso foi aberto a todos os colegas, Chico Xavier, a redação que Chico Xavier escreve, em 1922, ouvindo um espírito, ouvindo um companheiro espiritual que ditava para ele a redação, e ele disse isso aos amigos do colégio, essa redação dele, no estado inteiro de Minas Gerais, que tinha mais de 700 municípios e, portanto, milhares de escolas públicas, recebe o 3º lugar e a menção honrosa pela beleza da sua redação. Mas ele mesmo, humilde como sempre foi, aos 12 anos de idade, ele fala para todo mundo: olha, mas não fui eu que escrevi. Eu ouvi uma pessoa que me ditava tudo aquilo, né? Aqui nós estamos vendo de pé integrantes da minha família ao lado de Chico. E nessa ocasião, no colégio, ocorre a disputa, porque ele falou comigo assim uma vez: Geraldinho, desde muito cedo, principalmente depois que eu ganhei o 3º lugar nesse concurso de redação do Estado, já se formou no colégio o partido pró e o partido contra. Então, desde muito cedo, eu estou acostumado a causar confusão. Onde eu vou, eu causo confusão, né? Então, no colégio também havia uns coleguinhas contra o Chico, uma delas, a senhora Leroy, que então o desafia. Se ele era capaz de escrever qualquer coisa, que ele escrevesse sobre um tema que ela fosse inventar. E, de fato, ela faz isso, a professora aceita, haviam aqueles que apoiavam o Chico no grupo escolar, entre eles minha avó, e então a Oscarlina Leroy, colega dele, é dada a ela a palavra e ela escolhe o tema areia. A professora pede a ele que vá ao quadro negro e ele escreve também ouvindo a instrução de um espírito amigo. Não escarneçam da criação. O grão de areia pode ser minúsculo, mas pode refletir a beleza da luz dos céus, não é? E assim foi a vida de Chico Xavier. Muito cedo ele conhece a provação, conhece o sofrimento, a partida da mãe para o mundo espiritual. Aos 17 anos a irmã passa sofre um processo obsessivo e o casal José Hermínio e Carmen Perácio vão a Pedro Leopoldo, a pedido do médium Pascoal Comanducci, auxiliar aquele jovem rapaz. O Pascoal Comanducci era um médium muito conhecido no início do século, em Belo Horizonte, em Curvelo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele tinha uma mediunidade muito grande. Aliás, ele fala através da mediunidade do Chico naqueles livros sobre as psicofonias, né? Instruções psicofônicas, Vozes do Grande Além. E naquela ocasião ele já dizia, ele mandou o casal Perácio a Pedro Leopoldo, ainda orienta o casal Perácio que ele deveria se mudar de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo para apoiar aquele jovem, porque ele diz assim, ele tem uma previsão, não é? Este jovem vai escrever centenas de livros,
Sua mediunidade estará a serviço do Cristo. Em torno dele há uma falange tão poderosa e tão importante como aquela que seguiu o Cristo quando Jesus pisou na terra. Desencarnado, ele não terá substitutos. Só ele mesmo, em encarnação posterior, poderá seguir a própria obra. Aqui nós estamos vendo Chico com Dona Neném Aluoto. Chico estava no hospital, em Pedro Leopoldo, havia sido operado de uma hérnia, e Dona Neném foi visitá-lo. Dona Neném Aluoto foi amiga dele por 60 anos consecutivos. A partir do dia 17 de fevereiro de 1943, ela havia perdido o noivo num acidente aéreo, e ela procura Chico em Pedro Leopoldo, e Chico recebe a mensagem do Carlos, do seu noivo, e a partir daí eles desenvolvem uma amizade muito grande, muito grande. Ela foi uma segunda mãe para mim. Eu a conheci por indicação do próprio Chico, quando morava nos Estados Unidos, com 17 anos. Eu ouvia, porque na família Machado, uma família muito grande, eles eram 8 irmãos, dentre eles minha avó Carmen, e cada um deles tinha muitos filhos, né? O Zeca Machado, por exemplo, tinha mais de 10 filhos. Aqui nós estamos vendo sentada a Adélia, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, esta que está a primeira aqui, sentadinha. E a filha dela, a segunda, de lá para cá, a Wanda. E eles trabalharam muito em prol da doutrina, em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte. E todas as reuniões familiares, o assunto era um só: Chico Xavier. Nos aniversários, nos casamentos, né? Nas festas de família. E eu era criança e gostava demais de ir a Pedro Leopoldo, ouvir essas histórias todas, e ficava louco para conhecer o Chico, né? Mas criança, ninguém dá muita importância aos meninos, né? E sempre eles adiavam, até que eu pedi à minha tia-avó, a Nair Machado Pascoal, que residia nessa ocasião em São Paulo, que me desse uma orientação, que eu queria conhecer o Espiritismo, não ficar só ouvindo as histórias, queria conhecer o Espiritismo. Nessa ocasião eu estava de mudança para os Estados Unidos, e ela me presenteou com toda a obra de Allan Kardec, o melhor presente da minha vida, né? Do Livro dos Espíritos até Obras Póstumas, os 6 livros, eu pus na mala e fui residir nos Estados Unidos por 2 anos, entre 1979 e 1981. Lá nos Estados Unidos, lendo o Livro dos Médiuns, Kardec nos convoca a testar a mediunidade, não é? Principalmente da psicografia. E eu, jovenzinho ainda, sem muita experiência, resolvi testar a psicografia, e minha avó materna, que já havia desencarnado, Carmen Machado dos Santos, se apresenta e começa a escrever através do meu intermédio cartinhas para os familiares que eu punha no correio, mas para mim era uma coisa tão natural, não é? Afinal de contas, a vida inteira eu ouvia tanta coisa sobre a mediunidade, sobre Chico Xavier, que para mim não era novidade nenhuma ver a minha avó, recebê-la pela psicografia, e mandei essas cartas para os meus familiares. Eles acharam que eu estava totalmente doido, não é? Minha mãe ficou com o cabelo em pé aqui no Brasil, ficou muito preocupada e tal. Aí pediram a orientação do Chico. O Chico mandou uma orientação, me ligaram o telefone, que era para eu ligar lá dos Estados Unidos para Dona Neném Aluoto. Então, por isso que eu conheci Dona Neném através do Chico, né? Ela presidia a União Espírita Mineira. Eu liguei para ela e ela fala comigo: Geraldinho, você está num país que ainda é muito refratário ao Espiritismo. Então, espere. Quando você volta? Eu falei assim, em fevereiro de 1981. Então, quando você voltar, você continua aqui conosco em Belo Horizonte, tanto no Cenáculo Espírita Antônio de Pádua, quanto na União Espírita Mineira, as suas possibilidades mediúnicas. Aí não, aguarde, porque você está sozinho. E de fato eu voltei ao Brasil em fevereiro de 1981,
e voltei com aquele sentimento. Eu já tinha lido e estudado a obra de Kardec de trás para diante, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas. Eu estava cheio de fé, cheio de alegria, principalmente por retornar ao Brasil e ter a possibilidade de começar a trabalhar no Espiritismo. Mas ainda não conhecia pessoalmente Chico Xavier. E em outubro deste mesmo ano, de 1981, minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, que residia em São Paulo, trabalhadora do Centro Espírita União, muito amiga de Chico desde a infância também. Ela era nascida em 1914. Ela então me liga e fala assim: Geraldinho, o Chico está vindo a São Paulo lançar 2 livros e eu vou trabalhar no lançamento do livro dele, dos 2 livros dele. Você quer me ajudar? Você vem, trabalha comigo e a partir daí nós vamos encontrar com ele, eu vou te apresentar a ele no final da tarefa. Não precisou falar 2 vezes, né? Eu já estava indo para São Paulo para me encontrar com ela e no dia 14 de outubro tive a grande alegria na minha vida de encontrar-me com Chico Xavier. Mas antes desse primeiro encontro, tendo em vista todos os casos, todas as maravilhas que a minha própria família, meus tios avós, meus primos, meus tios, tudo que eles contavam a respeito, não só da mediunidade de Chico Xavier, mas da bondade dele, não é? Eu então escrevia algumas cartas para ele, pequenas cartas de agradecimento, de gratidão. Eu escrevia o que me vinha no coração. Mas eu pensava assim, ele deve ser um homem tão ocupado, né, que eu não vou me identificar, não. Eu assinava essas cartas assim, um amigo. E não colocava nem remetente, porque eu não tinha intenção de receber resposta. Eu queria mandar a minha gratidão para Chico. E assim, fui fazendo, a partir dos meus 14 anos, em 1981 eu já tinha 19 anos. Algumas cartinhas eu mandei para ele nesse período. Nem me lembrava mais disso, quando então o conheci em São Paulo. Nós trabalhamos, essa é tia Nair, essa que me levou a conhecer o Chico, Nair Machado Pascoal. E no dia 14 de outubro, lá no Centro Espírita União, a reunião começa às 8 horas da noite. Nós estávamos ali numa mesa preparando os livros, né? Foram milhares de livros, passaram por mim. Eu era o responsável por coordenar os carimbos, abrir os livros na página onde o Chico ia autografar. O Chico ficou a 3 metros de mim e eu fiquei impressionadíssimo com aquele homem, porque nessa altura ele já tinha 71 anos de idade. E as pessoas vinham até ele, ele fazia questão de receber uma a uma de pé, dava um beijo, um abraço, sentava-se, autografava o livro, levantava-se para entregar o livro. Ele nunca entregava um livro sentado, ele entregava de pé, não é? E do lado direito dele havia umas senhoras que ele havia pedido, que ele queria distribuir rosas. Mas ele pedia para as senhoras amigas do Centro Espírita União que retirassem os espinhos das rosas, para que os espinhos não ferissem as mãos das pessoas amigas. Então as senhoras tiravam os espinhos, davam para ele a rosa, ele entregava o livro com a rosa, e isso começou às 8 horas da noite e foi até às 7h30 da manhã do dia seguinte. Vocês imaginam, eu com 19 anos estava de língua de fora. E o homem com 71 senta, levanta, beija, abraça, escreve, dá rosa. Estava alegre, satisfeito, né? Feliz da vida. Esse era o Chico Xavier. Servindo, amando, né? Divulgando a mensagem do Cristo pelo Espiritismo. Esse era o Chico. Aqui nós estamos vendo o Rolando Ramacciotti, grande amigo dele
daqui perto, de uma região perto, e Dona Neném Aluoto, quando ele recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Mas, então, depois de 11 horas e meia de reunião, aliás, teve um fato curioso, que às 4h30 da manhã, o Galves, presidente do centro, chegou para minha tia-avó e falou assim: Nair, eu vou mandar fechar os portões, porque já são 4h30 da manhã e não para de chegar gente. E ela falou com ele assim: mas o Chico não vai deixar. Eu falei: não vou contar para o Chico, não. Aí ela riu, falou assim: e você vai conseguir? Daí não demorou 5 minutos ao Chico: ô Galves, vem cá, meu nego, faça o favor de abrir os portões, porque enquanto eu estiver aqui, enquanto estiver uma pessoa na fila, eu faço questão de recebê-lo, né? E por isso que a reunião foi até às 7h30 da manhã do dia seguinte. Então eu brinco o seguinte, gente: Chico Xavier tinha disciplina na hora de começar a reunião, mas na hora de terminar, era a hora que terminasse o serviço. Esse que era Chico Xavier, não é? Aí cheguei perto dele. Aqui nós estamos vendo ele recebendo o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, em 1973. E então a reunião já tinha quase acabado, 7h30 da manhã, tinha poucas pessoas na fila. Minha tia Nair vira-se para mim e falou assim: muito bem, Geraldinho, agora que você trabalhou, você merece o salário da paz. Então eu vou te apresentar o Chico agora. Eu já estava numa curiosidade, né, que eu quase queria morrer ali. Ela foi se aproximando comigo, virou-se para Chico e disse assim: Chico, esse aqui é... E o Chico respondeu: é Geraldinho. Eu levei um choque, né? Como que ele sabia quem eu era? Eu nunca tinha visto aquele homem. Aí ele vira e disse: meu filho, tem duas... Eu já te esperava há algum tempo, mas tem duas coisas que eu não compreendi até hoje. E eu fiquei assim: o quê, não é? Imaginando, fiquei mudo, não falava nada. E ele virou-se e disse assim: você me escreve cartas tão lindas. Detalhe, eu nunca contei para ninguém na minha família, nem para tia Nair, nem ninguém, que eu escrevia para Chico Xavier. Ninguém sabia disso. Ele então vira: se você me escreve cartas tão lindas, que me fazem tão bem, mas eu nunca entendi duas coisas. Primeiro, por que você não as assinou? E de fato eu assinava um amigo, né? E segundo lugar, por que não colocou o remetente para eu poder te responder? Eu nada respondi. Eu fiquei emocionado, chorei na ocasião. Ele pediu licença às senhoras que estavam com as rosas e falou com elas: vocês vão me desculpar, mas para Geraldinho, para o neto da Carmen, eu não posso dar uma rosa só. Pegou um abraçado de rosas e me deu. Pegou uma abraçada de rosas e deu também para minha prima que estava comigo, a Regina. E a partir daí ele nos convidou: vá a Uberaba conhecer a nossa tarefa. Não precisa dizer que 15 dias depois estávamos lá em Uberaba para conhecer as tarefas de Chico Xavier e passamos a desenvolver com ele uma amizade, um carinho muito grande. Regularmente íamos a Uberaba. De Belo Horizonte a Uberaba são 5 horas de carro, não é? ou de ônibus, mas a gente estava sempre lá com ele, participando das atividades do Grupo Espírita da Prece e também da Vila do Pássaro Preto, onde ele fazia as distribuições de alimentos, de roupas, de remédios, de brinquedos e dinheiro também, que ele gostava de dar aos mais necessitados. Logo no início das tarefas, eu já estava, nessa ocasião, integrado às atividades da União Espírita Mineira, e aquilo me incomodava de pensar o seguinte: gente, mas nós não temos dados históricos da presença de Chico Xavier em Belo Horizonte, não é?
da presença de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, porque a gente via publicações sobre o Chico, via livros biográficos, muitos lançados em São Paulo, muitos lançados em Uberaba, mas nada em Minas Gerais. E então passamos a pesquisar na família, começamos essa pesquisa na própria família, e a partir daí fomos descobrindo as inúmeras mensagens que ele havia recebido para a família Machado toda, para a família de amigos nossos, não é? Da União Espírita Mineira, a quantidade no arquivo da União Espírita Mineira. Essa aqui é a dona Neném condecorando Chico em janeiro de 81, um pouco antes de eu retornar dos Estados Unidos, né? Lá na sede da União Espírita Mineira. Nós vamos pesquisar aqui na União Espírita Mineira, na Rua Guarani 315, em Belo Horizonte, o arquivo da União, e nós vamos encontrar, nesses anos seguintes, uma série de mensagens, poemas que o Chico havia psicografado lá, e que estavam guardados lá, que não tinham sido publicados ainda, não é? Esse é Martins Peralva, que está de pé ao lado dele, que eu posso dizer que foi meu pai espiritual, né? Um grande articulista, jornalista, escritor espírita, muito amigo do Chico, natural do estado de Sergipe, e que se fixou em Belo Horizonte a partir de 1947, quando ele foi conhecer Chico Xavier. Aliás, tem um caso muito curioso de Peralva que eu vou me permitir contar aqui. Peralva é de família espírita, o pai dele foi um grande médium espírita em Minas Gerais, depois em Sergipe, proveniente da Espanha, o senhor Basílio Peralva. E Peralva se tornou espírita muito criança, com 6 anos de idade ele já acompanhava o pai nas curas e tudo, no Sergipe. E com 18 anos Peralva presidiu a União Espírita Sergipana, mas com 20 e poucos anos adquiriu a doença da tuberculose. E os médicos recomendaram que ele mudasse para Belo Horizonte ou Petrópolis, que eram cidades que tinham um clima mais apropriado. Ele então vai para Belo Horizonte. Naturalmente ele escolhe Belo Horizonte pela proximidade de Belo Horizonte com Petrópolis, com Pedro Leopoldo, e a partir daí ele vai ao Chico, participa das reuniões de materialização do Chico, né? O Chico recebia como médium de materialização, ele se colocava à disposição dos bons espíritos, e os espíritos se materializavam de corpo inteiro, lá em Pedro Leopoldo. No caso de Peralva, o espírito que se materializou para tratar dele foi o espírito de Sheila. E ele contava para nós o seguinte, que ela se materializou luminosamente, de corpo inteiro, diante dele, na reunião, virou-se para ele e disse: Peralva, o senhor tem fé? Ele respondeu a ela: tenho, sim, senhora. Então dá-me licença que vou lhe abrir o paletó. Ela mesma, o espírito, materializou os botões do paletó e da camisa de Peralva, abre o peito de Peralva, levanta a mão para cima. Peralva vê que na mão dela se materializa uma cuia com um líquido. Ela então joga esse líquido na cara de Peralva. E esse líquido desce. Ele contava para nós que ele sente que esse líquido espiritual vai entrando nele até se situar no pulmão, não é? E ele sente perfeitamente que o pulmão dele estava sendo limpo. Ele não sabia explicar como. Então, a partir deste dia, nunca mais, o Peralva fez várias radiografias pulmonares, nunca mais foi encontrado qualquer traço da tuberculose em Peralva. Então, um fenômeno de cura que aconteceu com a mediunidade de Chico Xavier. E ele, aqui nós estamos vendo a vila, o abacateiro, né, Dona Neném, ao lado da Maria Eunice Meireles e Chico, que é o culto do Evangelho no lar em Uberaba, lá no abacateiro. Aqui Dona Neném, na casa do Chico, em junho de 81, em Uberaba.
Então esse caso é muito importante de Peralva, né? E ele foi curado e trabalhou a vida inteira. Ele foi desencarnar em 2000 e nós estamos em 13, né? 14. Ele foi desencarnar em 2010. Viveu até muito recentemente, com 90 e alguns anos, nosso querido Martins Peralva. Dona Neném desencarnou 1 ano depois de Chico. Com uma curiosidade que eu estava contando ao nosso caro Júnior, ela desencarnou no dia 17 de fevereiro de 2003, exatamente 60 anos depois de conhecer Chico Xavier. Ela conhece Chico Xavier no dia 17 de fevereiro de 1943 e desencarna no dia 17 de fevereiro de 2003. Naturalmente, eu fico pensando, o espírito dela deve ter escolhido essa data para desencarnar, não é? Em homenagem a essa amizade tão linda que eles tiveram a vida toda. Quando ela desencarnou, os arquivos pessoais dela, todas as cartas, toda a comunicação entre ela e Chico Xavier, por testamento, ficaram destinadas à nossa guarda. Estão conosco e vamos oportunamente lançar um livro sobre essa bela amizade. E as cartas são lindas e as instruções de Chico Xavier são magníficas para ela, para a família dela. Ela passou por uma provação muito grande também, que foi em determinado momento, no final da década de 60, a família dela, 8 integrantes da família dela desencarnaram num acidente aéreo. O avião caiu entre o estado do Espírito Santo e Belo Horizonte. E ela passou por essa prova. E o Chico recebeu várias mensagens espirituais da irmã dela, Dona Paulina Aluoto. Aqui nós estamos vendo Chico Xavier em Pedro Leopoldo, na casa da irmã dele, Dona Luísa. Essa ao lado dele é Dona Bia Cury, esposa de Badi Raimundo Cury, que foi presidente da União Espírita Mineira antes de Dona Neném Aluoto, não é? Bom, voltando ao caso das nossas pesquisas, lá junto à família, junto à União Espírita Mineira, nós começamos então a publicar livros de Chico Xavier pela própria União Espírita Mineira. Dona Neném nos convidou, inicialmente participávamos da Mocidade Espírita, o precursor da União Espírita Mineira, integrados também às atividades da Fraternidade Francisco de Assis, a cantina da Fraternidade Francisco de Assis, aos sábados pela manhã. Essa é a casa de Chico lá em Uberaba. E Dona Neném nos convida para participar da diretoria da União Espírita Mineira a partir de 1983. Aí nossa tarefa foi justamente a tarefa do livro. Aqui tem um encontro meu com o Chico em julho de 83. Essa ao lado dele é minha prima Wanda, filha da tia Adélia Machado. A gente ia muito a Uberaba com ela. E nessa ocasião que nós começamos a trabalhar com o livro de Chico Xavier, da Mediunidade de Chico. Reunimos as mensagens do irmão da Wanda, William Machado de Figueiredo, filho da tia Adélia, e descobrimos que ao todo foram 33 mensagens. Ele havia desencarnado em 1941, era o filho mais novo da minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, e ele participava do exército nessa ocasião, com 18 anos de idade, e teve uma infecção, pisou na bota dele, havia um prego infeccionado, um prego, como é que diz isso? Como? Enferrujado, esqueci a palavra. Exatamente. Esse ferro enferrujado, esse prego enferrujado entrou no pé dele. Naquela época não havia penicilina, não é? E ele custou a contar isso para a mãe, aquela história do rapazinho que é muito forte, que pode vencer tudo, só que o assunto infeccionou, tomou a perna dele, gangrenou a perna dele inteira, e com 18 anos de idade ele falece.
em Pedro Leopoldo, que foi uma grande dor para a minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo. E Chico vai receber 33 mensagens desse jovem rapaz, a partir de 1941 até a última delas, quando a própria tia Adélia desencarnou em 1981. Então, durante 40 anos, o Chico recebe 33 mensagens do William, e nós reunimos essas mensagens todas no primeiro livro que publicamos em 1º de dezembro de 1984. O livro chama-se Bastão de Arrimo. Se não me engano, deve ter algum exemplar aí hoje. O Bastão de Arrimo é uma história muito bonita, uma história de amor entre a mãe e o filho, desencarnado. E a última mensagem dele é justamente a mensagem que a tia Adélia escreveu quando desencarnou, em 1981, através do Chico. É curioso porque nós temos algumas histórias. Por exemplo, aqui temos uma carta do Chico que ele me escreve, porque quando eu estava preparando o livro, olha para vocês verem a mensagem, a mediunidade de Chico. Eu tinha achado diversas poesias assinadas pelo William, nos guardados da família. O William encarnado. E eu tinha pensado assim, eu vou incluir essas poesias como prefácio do livro, não é? Mostrando, essa é a primeira edição do livro Bastão de Arrimo. Só que o Chico me escreve aquela carta dizendo assim, eu não tinha comunicado nada com ele, não tinha falado nada com o Chico. Ele me escreve aquela carta dizendo assim, Geraldinho, as poesias que você encontrou não são de autoria do William, são de autoria de um poeta belo-horizontino, Djalma Andrade. Não as inclua no livro, para não haver confusão. Pode deixar que eu te mando o prefácio espiritual. E aí ele me manda o prefácio espiritual, um soneto inédito essa é a edição atual do Bastão de Arrimo. Um soneto inédito do poeta Augusto dos Anjos. Olha que coisa, né? Que mediunidade do Chico. Lá em Uberaba, 500 quilômetros de distância, ele sabia tudo que estava ocorrendo. Eu fazendo a organização do livro, acho essas poesias, eu considero, como estavam assinadas pelo William, eu considero que eram do William e não eram, era de uma outra autoria. Isso é Chico hospedado lá em casa, em Belo Horizonte, conosco, numa ocasião. A partir daí a gente vai pesquisar mais, vamos encontrar, por exemplo, que Chico recebeu inúmeras mensagens de uma tia bisavó, Margarida Soares, que havia desencarnado em Santa Luzia em 1915, e a partir de 1927 ela vai consolar os integrantes da família Machado, através da mediunidade dele, da psicografia dele, e nós reunimos essas mensagens no livro Aceitação em Vida. Esse aqui é um livro anterior, que nós publicamos, de Dr. Bezerra de Menezes, aliás, mentor desta casa. É o livro Apelos Cristãos. Durante esses anos todos, o Chico recebeu várias mensagens do Dr. Bezerra para integrantes de nossa família. E nós tiramos o aspecto particular dessas mensagens e transformamos elas no livro Apelos Cristãos, de Dr. Bezerra. Aqui estamos com ele e Vivaldo, que morava com Chico Xavier, Vivaldo da Cunha Borges, ele que fazia toda a diagramação dos livros do Chico a partir de 1968, era meu cunhado, irmão da Eliana, não é? Esse aqui é o Aceitação e Vida, que eu estava contando, do espírito de Margarida Soares. É um livro dedicado à mulher. Aliás, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, não é? Então, uma boa lembrança aqui, que são justamente as orientações espirituais dessa tia bisavó, Margarida Soares, e ela geralmente aborda os temas mais femininos, como a maternidade, a preocupação das mães com os filhos, não é? Com o marido, com a família, as preocupações de irmã, de esposa, de mãe, de avó. E essa é uma cena da casa de Chico lá de Uberaba. Bom,
Os livros foram... Aí o Chico passou a mandar novos livros para nós. Nós editávamos esses livros pela União Espírita Mineira. Editamos livros de poesias do Chico, não é? De trovas. O Chico gostava muito de receber trovas dos espíritos poetas, né? Esse aqui é um livro que foi organizado por nós e pela dona Silvia de Almeida Barçante, de Araxá, aliás, desencarnada há 15 dias atrás, não é? A presença de Chico Xavier em Araxá, que também lançamos pela União Espírita Mineira. As ligações de Chico com a família Barçante, que dirigem lá na cidade de Araxá a Casa do Caminho. Aqui nós estamos vendo Dona Silvia ao lado do Chico, lá em Araxá. Bom, voltando aos livros de poesias, nós tivemos o primeiro deles, chamado Roseiral de Luz, o segundo, chamado Pétalas da Primavera, livros muito belos, não é? Com as trovas espirituais dos mentores, dos espíritos poetas que escreviam através de Chico. E temos também um muito lindo que publicamos, chamado Fulgor no Entardecer, o livro dedicado aos idosos, não é? Dedicado aos nossos irmãos com mais avançada idade. Fulgor no Entardecer, o próprio nome já diz, não é? Para nós não nos desesperançarmos com os problemas da idade, da doença, da saúde, porque na realidade o espírito nunca morre, né? Nós todos somos espíritos imortais, haveremos de vencer todas as dificuldades, todas as lutas, todos os impedimentos e prosseguiremos além da morte, vencendo essas mesmas dificuldades. Bom, o Chico tinha coisas extraordinárias a respeito dele. Mais ou menos nessa época aqui, eu ainda estudava e trabalhava o dia inteiro, à noite estudava economia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e naturalmente, esse é o Roseiral de Luz. Naturalmente tinha as provas, né? E eu, em determinada semana, eu estava muito cansado, porque tinha trabalhado muito, tinha tido prova na faculdade, e geralmente a gente ia para Uberaba quinta-feira. Viajava de madrugada, chegava em Uberaba, estávamos lá para participar das atividades de sexta, sábado e domingo, e voltávamos segunda-feira para Belo Horizonte. Só que nessa ocasião, numa dessas ocasiões, eu estava muito cansado, muito mesmo. Eu cheguei lá exausto em Uberaba, e o batente de Chico não era fácil não, não pensem vocês que era moleza não, porque o homem trabalhava sem parar, e acompanhá-lo, haja fôlego para acompanhar aquele homem, não é? E eu já cheguei cansado e tudo, eu cheguei na casa dele, ele bateu o olho assim em mim, que ele tinha um olhar que dissecava a gente, né? Você não podia nem pensar perto de Chico, era uma coisa terrível, porque ele lia seu pensamento e respondia, o homem era danado. Então, nesse dia eu estava muito cansado, ele olhou e tudo, foi se aproximando de mim, me deu as mãos assim, entrelaçando os dedos dele com a minha mão, e eu senti, gente, que entrava da palma da mão dele para a minha palma da mão alguma coisa física, e doía, não era uma coisa espiritual assim, fluídica, uma fumacinha, não, era algo físico mesmo, que entrava pela palma da minha mão, e aquilo ia me dando uma alegria, um vigor, uma íntima, né? Que eu fiquei, depois de alguns minutos ali de mão dada com o Chico, eu fiquei totalmente renovado. Totalmente renovado. Um fenômeno aí de efeitos físicos. Aqui eu estava escondido na casa de Vivaldo com a máquina fotográfica, esperando, porque eu estava ouvindo que o Chico estava se arrastando para chegar, não é? E eu fiquei escondido. Olha o olhar dele de desconfiança. Ele deve estar pensando assim, né? E eu estava com a máquina de retrato esperando ele chegar para tirar o retrato, mas ele já sabia, olha só. Aí, voltando ao caso, eu me senti totalmente renovado com aqueles minutos que ele me deu a mão,
e participamos das tarefas, sexta, sábado, domingo, que não tinha hora para acabar, não é? É uma coisa extraordinária. Uma outra ocasião, ia acontecer o contrário, a minha prova na faculdade de economia ia ser na semana seguinte à minha viagem a Uberaba. E eu precisava voltar a Belo Horizonte no próprio domingo, porque aí a gente tinha mais tempo para estudar, não é? Para a prova. Nós participamos lá do Grupo Espírita da Prece, das reuniões que começavam às 8, como eu disse, não tinha hora para acabar, né? Ia até às 4 horas da manhã, 4h30, algumas vezes ia até às 5. E a partir daí, nós chegamos no sábado, no final da reunião, ou seja, no domingo de madrugada, né? Lá pelas 3 horas da manhã, chegamos lá e na casa de Chico, tomamos o café com ele, falei assim com ele: "Ô Chico, eu vou voltar para Belo Horizonte, agora, porque amanhã eu tenho que estudar, eu vou aproveitar esse tempo." E ele não queria de jeito nenhum: "Não, você não vai não. A essa hora eu não vou deixar você viajar." Não, mas eu sou ariano que nem ele, teimoso que nem ele. E falava assim: "Não, eu vou sim, Chico, eu vou." Eliana também tá bem, ela está acordada, ela me ajuda. Eu não estou com sono, eu estou perfeitamente bem. E de madrugada é melhor a gente viajar, porque não tem trânsito na estrada, eu chego mais rápido. Aí ele se conformou com a minha teimosia, então tá bem. Mas aí ele falou assim: "Está bem, você vai. Mas quando vocês estiverem chegando perto da cidade de Campos Altos," isso é mais ou menos, nos meus cálculos, 2 horas e meia de Uberaba. 2 horas e meia é metade do caminho. Quando vocês estiverem começando a descer a Serra das Alterosas, antes da entrada da cidade de Campos Altos, vai aparecer uma pessoa, um indivíduo, vestido de guarda da polícia rodoviária, não é? No meio da rodovia, fazendo assim. E ele fez até o gesto, assim, ó. Foi fazendo assim com a mão. Foi fazendo o gesto com a mão. "Não pare, que é coisa ruim." Imaginem só, né? Eu arrepiei até a alma. Eliana começou a chorar. "Ai, meu Deus do céu." Se não, Chico. Aí eu falei com ela assim: "Não, pera lá. Se o Chico tá avisando, não é? É porque ele vai rezar para nós, né, Chico? Você vai rezar para a gente. Você promete que reza para nós? Porque aí eu confio." Eu falei: "Não, eu prometo. Pode ir que eu rezo." Aí eu entrei no carro satisfeito. Eliana também. Nós batemos para a estrada, né? Voltando para Belo Horizonte. Eu já tinha até esquecido desse assunto. Quase 3 horas depois de viagem, né? Não é que a gente começa a descer, gente, exatamente no mesmo ponto que Chico Xavier tinha me dito. Exatamente na curva que você começa a descer assim a Serra das Alterosas, tem a entrada da cidade de Campos Altos à direita. Olha o danado do homem no meio da rodovia, fazendo assim, fazendo exatamente o gesto, vestido de policial rodoviário ou militar, não me lembro bem, mas a caráter, né? Aí eu pensei assim: "Nossa Senhora, e agora?" Ele estava no meio da rodovia. Aí eu fui diminuindo o carro devagar, não é? Fui diminuindo para ele achar que eu ia parar, mas ele não estava com a intenção de parar. Obviamente, o Chico falou que era coisa ruim. E então ele saiu do meio da estrada e veio na direção do carro. Eu então arranquei correndo. Eliana do meu lado chorava feito doida, com medo, né? E nós passamos por essa situação. Agora eu fico imaginando, quem que é esse homem, Chico Xavier, que tem essa capacidade de ver o futuro 3 horas adiante, de ver o que vai acontecer exatamente no ponto da estrada que ele previu, não é? Quem que é esse indivíduo? Quem que é essa criatura extraordinária? Francisco Cândido Xavier.
Não é brincadeira, né, gente? Então, nós, durante a vida, a gente vai colecionando aí, nesses mais de 20 anos de amizade, inúmeros casos dessa natureza. Era uma pessoa, uma presença que não tem como nós definirmos na nossa vida, né? Ele tinha o carinho, por exemplo, de fazer esses caderninhos. Ele mesmo confeccionava, colava as mensagens, mandava para os amigos, né? Ontem mesmo eu estava contando, no domingo ele chamava da tarefa do correio, em que ele ficava na casa dele mesmo, escrevendo aos amigos, fazendo esse tipo de caderninhos, ou então caixinhas de mensagens que ele enviava para os amigos, respondia às cartas. Ontem eu contei, por exemplo, ele recebia uma média de 2.000 cartas por semana. Aquilo, os bolsos dele ficavam cheios assim, ó. Os bolsos do paletó embaixo, a calça, não é? E no domingo é que ele pegava aquelas cartas todas e passava a mão nelas. Ele não abria as cartas, não. Ele passava a mão nelas. E falava com a gente assim, ó, Geraldinho, coitada de dona fulana. Ela está passando esse problema, o marido está assim, os filhos estão assados, né, isso, aquilo, outro. Ia contando tudo. Eu falava com ele, mas como é que você sabe, Chico? Você nem abriu a carta. E ele falou assim, eu não sei o que acontece, mas eu consigo ler o sentimento que está impregnado aqui nessa carta. Eu não preciso abrir para ler. Eu leio o sentimento que ela colocou ao escrever a carta. Então vamos mandar essa mensagem, ou vamos mandar esse livro para ela. Aí escrevia lá, subscritava. Tinha uma caderneta preta, comprida, grossa assim, que ele me dava para eu ajudá-lo. Só que eu não fazia coisa nenhuma. Porque o homem tinha uma memória extraordinária, né? E ele tinha... primeiro ele escrevia, subscritava e falava comigo assim, agora confere. Fulano de tal, na rua tal, número tal, o CEP tal, até isso ele lembrava. Eu olhava na caderneta, conferia. Olha que memória, né? E o homem tinha mais de 80 anos, hein? Não, aqui tinha mais de 70, né? Década de 80 ele tinha mais de 70. Aí o aniversário de Vivaldo Chico era muito alegre, viu? Ele gostava de fazer os aniversários das pessoas próximas, né? Muito, muito alegre. Bom, continuamos a trabalhar no livro. Finalmente, em 1992, a União Espírita Mineira publicou o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, que foi todo aquele nosso esforço de pesquisa, de mensagens inéditas, de casos inéditos, de pessoas ligadas ao Chico de Belo Horizonte. As frequências deles, do Chico, às reuniões dos Centros Espíritas de Belo Horizonte, né? Aqui também nós publicamos esse livro do Vivaldo, que é o Índice Geral de Mensagens Psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Em 92, esse foi, se não me engano, em 89 que saiu. Em 92, publicamos o Chico Xavier, Mandato de Amor. Mas antes disso, nós estávamos na reunião de diretoria da União, e eu preocupado porque o livro não tinha nenhuma fotografia de época, que não me interessava colocar fotografia de Chico da década de 80 e 90. Eu queria fotografias dele da década de 30, 40 e 50, que eram as fotografias relativas ao próprio livro Chico Xavier, Mandato de Amor, a época em que ele frequentou as reuniões públicas dos centros espíritas na cidade de Belo Horizonte. E nada de encontrar, ninguém tinha guardado fotografia, não é? As pessoas são displicentes, não davam importância, não é? Aí, na reunião da diretoria, que eu estava exatamente dizendo isto, bate o Djalma, que trabalhava na livraria, e fala assim, ô seu Peralva, tem um homem aqui que diz que marcou com o senhor às 4h30 da tarde. O Peralva disse, eu não marquei com ninguém. Dispensa o senhor que nós estamos aqui com a reunião de diretoria da União Espírita Mineira. E Peralva
tranquilamente continuou na reunião. O Djalma insistiu 3 vezes, bateu na porta. Não, ele está insistindo. Diz que falou com o senhor, sim, e que era para o senhor, para ele vir aqui hoje às 4h30 da tarde. Aí Dona Neném, na 4ª vez, Dona Neném, presidente da União, falou com ele: ô Peralva, faz favor de atender o homem. Às vezes é uma coisa urgente, não vai 5 minutos, não vai atrapalhar a nossa reunião, pode ir lá. Peralva levantou-se, foi lá e voltou rindo até as orelhas. Quem era esse homem? Era o fotógrafo oficial do jornal Estado de Minas, chamado José Góes, já um senhor de idade. E ele trouxe para Peralva 100 fotografias de época de Chico Xavier, de 1930, 40 e 50. Das décadas de 30, 40 e 50. Segundo ele, Peralva ligou para ele e combinou, perguntou a ele se ele tinha fotografias de Chico Xavier, e ele então separa 100 fotografias, entrega em tamanho grande, entrega para Peralva, exatamente no momento. E Peralva jurava de pé junto que nunca tinha ouvido falar nesse homem. Quem é que ligou para ele? Eu pergunto a vocês. Algum espírito, não é? A pedido de Chico, certamente. Aqui é o lançamento. É o primeiro exemplo. Aqui Chico Xavier autografando para a Dona Neném Elota o primeiro exemplar do Chico Xavier Mandato de Amor, que foi a primeira edição, foi uma edição grande, de capa dura, não é? E ocorreu um fenômeno muito interessante da mediunidade dele, de psicometria. Porque Dona Neném me recomendou o seguinte: Geraldinho, eu quero que o livro seja surpresa para Chico Xavier. Bom, essa história de surpresa é uma bobagem, né? Porque para Chico nada era surpresa. Mas eu fiz conforme ela havia me mandado, né? Eu era obediente, não contei nada a ele e tudo. A Célia Soares, que trabalhava conosco na diagramação do livro, ela falou comigo assim: olha, Geraldinho, eu não sei o que acontece, mas tudo que a gente faz na diagramação sempre está sobrando uma página em branco que me incomoda. No meio do livro está sobrando essa página em branco e a gente não consegue dar um jeito. A gente precisa ter essa edição atual do Mandato de Amor. E nós precisamos ter alguma coisa aqui, alguma ilustração. Não, tudo bem, Célia, eu vou ver o que eu posso fazer. O Uberaba nem estava lembrando disso. Na hora que eu chego na casa de Chico, lá vem o Chico, arrastando o pé, né? Que ele tinha o hábito de arrastar o pé, e segurando um envelope. E segurando o envelope, o envelope estava endereçado a mim, e eu fico muito curioso: o que é isso, né? Eu estou aqui, você está me entregando envelope, por quê? O que é isso, Chico? Não, isso é para o caso de você, é uma mensagem de Augusto dos Anjos, também inédita, para o caso de você, de aparecer alguma página em branco. E isso ele não sabia nada do Mandato de Amor, hein? Aí a gente vai levar para ele, que é justamente nessa ocasião que nós vimos ali ele autografando. Ele passa a mão no livro, senta-se, ele aqui e eu aqui diante dele, ele olhando para mim, fica passando a mão no livro, passando as páginas, e passava a mão em cima do livro, não é? Fica em cima do livro. E ele vai dizendo o que está no livro. Eu sabia o que estava no livro, né? Que eu fiz a organização do livro. Ele estava dizendo: olha, o pessoal de Boa Esperança fez esse jogral, que beleza, eles acertaram, foi isso mesmo. Mas como? Ele não olhava ele não lia, ele passava a mão. Dizia ele que ele tinha essa faculdade, né, de conseguir absorver o que o livro tem, o que as revistas têm, o que o jornal tem, simplesmente passando a mão. Um fenômeno se cometeu. Essa é a irmã de Chico, mais nova, na cidade de Carvalho. É a única da família, dos irmãos do Chico, dos 15 irmãos, que está encarnada até hoje.
né? Mora em Pedro Leopoldo, a filha dela, Mary Rose, esta aqui que está ao lado. Aí no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em comemoração de atividades relativas ao Chico. Bom, as tarefas, eu achei que quando o Chico desencarnou, que as tarefas do livro haviam se encerrado, e na realidade elas prosseguiram, não é? Eu sonho, depois que Chico já havia desencarnado, eu sonho com ele, um sonho bastante simples, sentado num banco de praça, e ele me dizia assim: Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. Aqui é a Fazenda Modelo, viu gente? Onde ele trabalhou, a sede da fazenda. Aqui embaixo, ele fotografou os romances de Emmanuel, as páginas de Humberto de Campos, as obras de André Luiz foram psicografadas ali embaixo, todas elas. Então, eu sabia quem era Wanda Joviano, porque ela era filha do casal Rômulo e Maria Joviano, esse casal aqui. Ele era o chefe do Chico na Fazenda Modelo, residiam na Fazenda Modelo, eles já eram espíritas desde antes do Chico, não é? Família espírita. Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer a Wanda, porque nunca coincidiu de nós nos encontrarmos em Uberaba. Mas depois que Chico desencarna, ele fala isso comigo: você precisa ser Wanda Joviano. Wanda é essa menina que está de pé ao lado do Chico, né? Atrás da mãe dela. Em cima está Rômulo Joviano, Chico, Wanda, embaixo a mãe dela, Maria, e os avós, pais de Maria, Júlia e o Aurélio de Amorim, General Aurélio de Amorim, lá na Fazenda Modelo. Então eu fico procurando por Wanda Joviano, no encontro em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, ninguém sabia dela. São Paulo, meus familiares de São Paulo também não. Até que 3 meses depois, num shopping center em Belo Horizonte, eu encontro com um amigo, e ele displicentemente vira para mim e fala assim: Geraldinho, você é muito espírita. Nós temos uma amiga da família muito espírita também, que conheceu o Chico, talvez você conheça. E eu nem estava dando muita fé no assunto, e viro para ele assim: qual que é o nome dela? Ele fala assim: Wanda Joviano. Eu dei um pulo da cadeira: o quê? Wanda Joviano? Você conhece ela? Sim, conheço muito. É a melhor amiga de mamãe, as duas foram colegas de internato no Instituto Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, e são muito ligadas e tal. Então, pelo amor de Deus, peça à sua mãe o telefone dela, eu preciso conversar com ela. Aqui está a Wanda, sentada com o cachorrinho Fly. E eu ligo para a Wanda, isso em 2003, o Chico já havia desencarnado, não é? Ela me recebe com muito carinho no telefone, nós conversamos mais de 3 horas no interurbano. Foi assim um reencontro espiritual, né? Ela me convida para ir na casa dela, e eu vou ao Rio de Janeiro, e ela me mostra as belezas que tinha guardado, porque aí eu vou saber e vou entender por que eu tinha me instruído de conhecer Wanda Joviano, né? Aqui vocês estão vendo originais da psicografia do Chico que ela me passou. Esses originais aqui são do livro Colheita do Bem. O que acontecia? O Chico trabalhava na Fazenda Modelo 2 vezes por semana, terças e quartas-feiras. Ele frequentava o culto do Evangelho no lar da família Joviano e psicografava lá 2 vezes por semana, durante anos. Olha que bênção. Chico Xavier participando na casa deles 2 vezes por semana do culto do Evangelho no lar. Aqui Wanda Joviano atualmente, essa é uma cena do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, que ela é uma das dirigentes, né? E então ela me entrega todos esses originais que o Chico psicografa na casa dela de 1934 a 1952, quando a família Joviano é transferida para o Rio de Janeiro. Essa é dona Susana Maia Mouzinho, que preside o Lar Espírita André Luiz, também grande amiga de Chico Xavier.
né? E então esses 18 anos de psicografia são os livros que nós então passamos a publicar, fundando a editora Vinha de Luz, que é um departamento editorial da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, começando com Sementeira de Luz, do espírito de Neio Lúcio. Nós vamos a saber que Neio Lúcio é o avô da Wanda na última encarnação, é o professor Arthur Joviano, secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, desencarnado em 14 de dezembro de 1934, né? E começa, através do Chico, 8 meses depois da sua desencarnação, em agosto de 1935. E vai se reconhecer como personagem Neio Lúcio, do livro 50 anos depois. Aqui temos o livro Deus Conosco, que são as mensagens que o Chico recebeu de Emmanuel. São muito interessantes, porque o próprio Emmanuel vai comentando a obra que estava sendo publicada através de Chico. Os livros de Campos, os livros de André Luiz, os próprios romances dele, não é? Ele vai falar sobre 50 anos depois, sobre o Renúncia. É muito interessante. E a partir daí vai ter uma sequência. Esse aqui, Militares no Além. Há também, a partir daí, o Sementeira de Paz, de Neio Lúcio, Colheita do Bem, de Neio Lúcio, o Pérolas de Sabedoria, também de Neio Lúcio, o Iluminuras, de Emmanuel. Tudo isso do acervo que a Wanda Joviano nos entregou. Há também o Depois da Travessia, que grande parte das mensagens de espíritos diversos vieram lá na Fazenda Modelo. E aqui Wanda Joviano, num dos lançamentos do livro, lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Então, nós tivemos, a partir daí, muitas alegrias, né, com a revivescência da tarefa do livro, mesmo após a desencarnação de Chico, mostrando que Chico está mais vivo do que nunca. Eu acho isso uma bela mensagem para todos nós espíritas, não é? Porque ele trabalha desde muito cedo, 1927 até 2002, na psicografia. Quando ele desencarnou, havia naturalmente a publicação de 439 obras, mas depois da desencarnação dele até hoje, outras obras, não só nós, da editora Vinha de Luz, como outras editoras também publicaram novas obras, e hoje nós chegamos ao extraordinário número de 472 obras publicadas. É a maior obra bibliográfica do mundo. Não existe nenhum escritor que tenha tanta quantidade de títulos publicados quanto Chico Xavier. Estima-se que 50 milhões de exemplares foram vendidos em todo o mundo e vertidos também vários desses títulos para 28 idiomas. Hoje nós temos obras de Chico Xavier em russo, em ucraniano, em japonês, em grego, em espanhol, em italiano, em francês, em alemão, né, em inglês, em holandês, em sueco. São mais de 28 idiomas. E principalmente agora, na atualidade, a obra de André Luiz está sendo vertida para esses idiomas todos, e os companheiros de outras terras que não tiveram a chance de conhecer a obra de Chico em português, estão conhecendo-a a partir já do século XXI. A nossa alegria de estar aqui com vocês, e nos colocamos à disposição dos amigos para qualquer tipo de esclarecimento que quiserem, né? Depois aqui da palestra, estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite, e fica aqui a nossa mensagem de que nós temos que considerar com muita profundidade essa questão sobre a obra mediúnica de Chico Xavier, porque sem dúvida alguma esta obra é uma obra básica dentro da doutrina espírita. Não pode ser considerada uma obra complementar. É uma obra muito vasta, são, como eu disse, 472 títulos.
em todos os gêneros literários. Nós fizemos uma pesquisa, é uma obra que abrange todos os gêneros literários e com informações valiosíssimas para nós espíritas e cristãos, tendo em vista a continuidade da vida além túmulo, a vida no mundo espiritual, a mediunidade, a influência dos espíritos em nossa vida e muito, principalmente, a questão do Evangelho redivivo, que nós precisamos testemunhar em nossas próprias vidas, não é? Justamente seguindo o exemplo que Ele mesmo nos deixou, o testemunho de amor, de fé, de fraternidade, de coerência que Chico Xavier nos legou nos seus 92 anos de existência, e oxalá possamos tê-lo novamente em breve. Ele nos dizia que quando Emmanuel estivesse entre nós reencarnado, coisa que aconteceu no ano 2000, que Emmanuel voltou ao mundo físico no ano de 1999, nascendo aqui no interior de São Paulo no ano 2000, ele, Chico, quando Emmanuel estivesse pronto, já na sua juventude, Chico Xavier iria escrever através dele, e que o compromisso dos dois com o Espiritismo no Brasil se estenderia até o ano 2100. Então a nossa esperança de vê-lo trabalhando aí, escrevendo através de Emmanuel e certamente desdobrando os conhecimentos espirituais que ele mesmo plantou na sua existência. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês, de todo o coração. Muito obrigado.